Olá, patriotas e conservadores do Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Voz da Direita, o seu espaço sagrado, o ponto de encontro para todos nós que não nos curvamos à mentira da grande mídia, para aqueles que ainda acreditam nos valores que construíram esta nação: a liberdade, a família, a fé em Deus e a soberania do nosso amado Brasil. Aqui, patriotas, nós não nos limitamos a repetir notícias. Nós vamos à raiz dos acontecimentos, mostramos os fatos que a esquerda tenta esconder, desmentimos as narrativas distorcidas e colocamos a verdade à frente de tudo. Eu sou o seu nome ou apresentador, o seu guia nesta jornada. O narrador que traz para vocês cada detalhe que importa, cada nuance, cada contexto, porque nós sabemos que a informação completa é poder. Hoje, patriotas, temos uma notícia que promete abalar o cenário político não apenas do Brasil, mas do mundo conservador. Estamos falando de algo monumental, algo que vai dar esperança a todos que acreditam em líderes fortes, em líderes que não se vendem, que não se dobram às pressões externas e internas. Imaginem só, Donald Trump, o homem que drenou o pântano, nos Estados Unidos, que enfrentou o globalismo e a agenda woke, acaba de anunciar que vai ajudar o nosso herói brasileiro, o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Sim, vocês ouviram direito. Trump, o gigante da direita mundial, está estendendo a mão para o mito brasileiro, para aquele que salvou o Brasil de um caminho de decadência, corrupção e ideologia de esquerda. Neste vídeo, patriotas, vamos mergulhar fundo nessa história. Vamos analisar cada detalhe, contextualizar o que isso significa para o Brasil, para a América Latina e para o movimento conservador global. Vamos falar sobre política, economia, diplomacia, justiça e até espiritualidade, porque essa notícia toca todos esses aspectos. Preparem-se, porque o vídeo será longo, detalhado, completo e sim, vamos ser redundantes, para que nada escape, para que cada patriota que nos assiste saia daqui com total clareza sobre a dimensão dessa notícia. E claro, no final não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e curtir o vídeo, porque quanto mais patriotas chegarem até aqui, mais forte será nossa voz na defesa da pátria. Agora, patriotas, antes de mergulharmos no apoio direto de Trump a Bolsonaro, é essencial entendermos quem é Donald Trump e qual é a importância do seu retorno à presidência dos Estados Unidos. Trump não é apenas um ex-presidente. Ele é um símbolo global da resistência conservadora. Um homem que enfrentou sem medo a elite globalista, as big techs, a mídia fake news e os democratas radicais que tentam impor agendas de esquerda pelo mundo. Ele é empresário bilionário, estrategista político e, acima de tudo, alguém que sempre colocou os interesses de seu país em primeiro lugar com a filosofia do America First. Durante seu mandato inicial, Trump realizou feitos históricos, construiu o muro na fronteira, defendendo a segurança do povo americano, renegociou acordos comerciais que prejudicavam a economia dos EUAs, garantindo empregos e crescimento. Protegeu a Segunda Emenda, assegurando o direito de os cidadãos portarem armas, e em cada decisão deixou claro que não se curvaria à pressão da mídia ou de interesses globalistas que querem subjugar as nações soberanas. Ele enfrentou impeachment 2 vezes, ambos motivados por manobras políticas, mas saiu ainda mais fortalecido, mostrando sua capacidade de resistir a ataques e de manter firmeza de princípios. Em 2024, patriotas, Trump venceu as eleições novamente, retornando à Casa Branca com força renovada, mais determinado do que nunca a continuar drenando o pântano, combatendo a China comunista e apoiando líderes pelo mundo que compartilham de seus valores. E é exatamente nesse contexto que o nosso Bolsonaro entra na história. Trump enxerga em Bolsonaro um verdadeiro aliado, alguém que no Brasil defende a liberdade, a família, a soberania e que enfrenta uma elite esquerdista tão poderosa quanto a americana. Para Trump, apoiar Bolsonaro não é apenas um gesto diplomático. É uma continuação de sua luta global contra o socialismo, contra a corrupção
e contra o avanço das ideologias que ameaçam a liberdade das nações. Portanto, patriotas, para entender a magnitude do anúncio de Trump, precisamos compreender que ele não age de forma leviana. Cada passo é calculado, estratégico e baseado em princípios conservadores firmes. Ele não está apoiando apenas um líder político, ele está fortalecendo um movimento global que luta pelo direito de cada povo escolher seu destino, sem interferência de elites, tribunais partidários ou narrativas fabricadas pela esquerda internacional. É por isso que essa notícia é monumental. Trump voltou, mais forte, e está de olho no Brasil, pronto para intervir e apoiar Bolsonaro de forma concreta. Agora, patriotas, é hora de falarmos sobre o nosso herói, o mito, o capitão que salvou o Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Desde que assumiu a presidência em 2019, Bolsonaro enfrentou anos de governos esquerdistas que deixaram o país afundado na corrupção, na dívida pública e na dependência do Foro de São Paulo. Ele chegou para colocar ordem na casa com coragem, determinação e amor verdadeiro pelo Brasil. Não estamos falando de um político comum. Estamos falando de um patriota, um militar honrado, alguém que coloca a pátria acima de tudo, acima de interesses pessoais e acima de pressões externas. Durante seu governo, Bolsonaro realizou feitos históricos para nossa nação. Cortou gastos públicos desnecessários, enfrentou o corporativismo e privatizou empresas estatais ineficientes, garantindo mais eficiência e menos desperdício do dinheiro do povo. Defendeu a família tradicional contra a ideologia de gênero nas escolas, reafirmando valores que são a base da nossa sociedade. Colocou o Brasil de volta no mapa como uma potência econômica emergente, com reformas essenciais como a reforma da Previdência, que salvou o país da falência, e uma postura firme contra o lockdown forçado durante a pandemia, protegendo empregos e garantias individuais. Além disso, patriotas, não podemos esquecer da Operação Lava Jato, que expôs a corrupção sistêmica da esquerda e revelou ao povo brasileiro o tamanho da podridão política que ameaçava nossa nação. Bolsonaro não recuou frente à pressão da mídia, do STF ou de interesses internacionais. Ele manteve-se firme, sempre defendendo a liberdade, a ordem constitucional e o direito de cada brasileiro viver sem opressão ideológica. Mas, como todo líder forte, ele sofreu perseguição implacável. Em 2025, Bolsonaro se encontra sob prisão domiciliar, alvo de acusações que todos nós sabemos serem mentiras fabricadas para calar a voz do povo. O julgamento sobre supostas tentativas de golpe é uma verdadeira farsa, uma manobra da esquerda para enfraquecer o líder que trouxe esperança e mudanças reais para o Brasil. Mesmo diante de tantas adversidades, Bolsonaro mantém-se firme, mostrando coragem, resiliência e amor incondicional pelo país. Portanto, patriotas, ao entendermos quem é Bolsonaro, percebemos a dimensão do apoio anunciado por Donald Trump. Não se trata apenas de um gesto diplomático, é um reconhecimento internacional da coragem e da integridade do nosso capitão. É o mundo conservador se unindo para defender a justiça, a liberdade e o futuro do Brasil. Bolsonaro é o verdadeiro guardião da pátria e agora, com o apoio de Trump, sua luta ganha força extra, esperança e visibilidade global. Agora, patriotas, chegamos ao momento mais aguardado, o anúncio de apoio de Donald Trump a Jair Bolsonaro. Imaginem a cena. Trump, atrás do icônico Resolute Desk, com a bandeira americana ao fundo, olhando diretamente para as câmeras e declarando com firmeza e convicção que Bolsonaro é um líder forte, um combatente contra o socialismo e um verdadeiro amigo da América. Ele afirmou que a injustiça contra o nosso capitão não será ignorada e que fará tudo ao seu alcance para restaurar a justiça no Brasil. Mas, atenção, patriotas, isso não é apenas uma declaração vazia. Trump não está só falando. Ele está agindo. Ele anunciou medidas concretas.
o envio de uma equipe de advogados e especialistas em direitos humanos para Brasília, a supervisão do processo judicial e a exposição de qualquer irregularidade que viole os direitos de Bolsonaro. Mais do que isso, ele prometeu usar o poder diplomático dos Estados Unidos para convencer aliados na ONU e na OEA a se posicionarem contra a perseguição política que nosso capitão enfrenta. É uma ação sem precedentes, patriotas, algo que mostra que quando a direita se une globalmente, ninguém pode ignorar sua força. Além das ações jurídicas, Trump já havia imposto tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, uma pressão econômica direta sobre o governo Lula, mostrando que ele não hesita em usar todos os recursos disponíveis para proteger aliados. E agora, com essa ajuda direta e estratégica, o jogo mudou. O Brasil enfrenta consequências reais caso continue a perseguir Bolsonaro, e isso coloca a esquerda em uma posição de desespero. Alexandre de Moraes e outros membros do STF sabem que estão lidando com o poder da maior economia do mundo, e isso é algo que não se pode ignorar. Trump também reforçou a relação pessoal que tem com Bolsonaro, chamando-o de como um irmão para mim. Ele recordou das visitas mútuas, das cúpulas internacionais e dos acordos comerciais assinados em 2019, destacando que Bolsonaro é um populista que compreende o povo, os trabalhadores, os evangélicos e os ruralistas. É lealdade verdadeira, patriotas, algo que a esquerda nunca entenderá, pois eles só conhecem traição e conluio. Esse anúncio, portanto, não é apenas um apoio político, é uma demonstração clara de amizade, aliança estratégica e comprometimento com a justiça. Portanto, patriotas, entendam bem. O que estamos presenciando aqui é histórico. Trump não está simplesmente falando palavras bonitas. Ele está tomando medidas concretas, econômicas, jurídicas e diplomáticas para proteger Bolsonaro. É uma ação de força, de estratégia, de união global conservadora. E para nós brasileiros, significa que a luta do nosso capitão agora tem alcance internacional, visibilidade global e respaldo de uma potência que não se curva a pressões ideológicas. Agora, patriotas, vamos falar sobre o impacto econômico direto que o anúncio de Trump tem sobre o Brasil. Essa não é apenas uma questão política ou simbólica. Estamos falando de medidas que mexem de forma concreta com a economia nacional, pressionando o governo Lula e mostrando que a perseguição a Bolsonaro terá consequências reais. As tarifas de 50% impostas por Trump sobre produtos brasileiros já começaram a causar efeitos imediatos. O real desvalorizou, a exportação de soja e carne para os Estados Unidos caiu drasticamente, e setores importantes da economia brasileira, controlados por aliados da esquerda, estão sendo diretamente afetados. Para entender a magnitude disso, patriotas, precisamos perceber que essa é uma pressão calculada. Trump sabe que a economia brasileira não pode se dar ao luxo de manter políticas que prejudiquem a relação com a maior potência econômica do mundo. As tarifas funcionam como um instrumento de negociação, um recado claro de que o país deve respeitar aliados e proteger líderes que defendem os valores da liberdade e da democracia. Alexandre de Moraes e outros juízes do STF sabem que estão lidando com mais do que palavras. Estão lidando com consequências econômicas que podem atingir diretamente seus interesses. E não para por aí. Trump deixou claro que, caso Bolsonaro continue sendo injustiçado, as medidas podem ir além das tarifas. Sanções pessoais, restrições de viagens e até congelamento de contas bancárias de juízes envolvidos no processo são possibilidades concretas. É uma demonstração de força que mostra que ele está pronto para agir de maneira decisiva para proteger um aliado. Essa pressão econômica, patriotas, também tem efeitos políticos internos. O governo Lula se vê forçado a recuar, a negociar, a buscar soluções para aliviar os impactos das tarifas, e isso dá fôlego ao movimento bolsonarista e fortalece a posição da direita no país. Empresas afetadas pressionam o governo por respostas, e a população começa a perceber que há consequências reais para a perpetuação de injustiças políticas. Portanto, patriotas,
Não subestimem o poder dessa estratégia. O apoio de Trump não é apenas simbólico ou moral. É econômico, estratégico e global. Ele mexe com a economia brasileira, pressiona os inimigos de Bolsonaro e fortalece o movimento conservador dentro do país. É uma demonstração de força e lealdade que jamais foi vista antes na história recente do Brasil. Agora, patriotas, precisamos falar sobre o fortalecimento do movimento bolsonarista e a mobilização popular que o apoio de Trump trouxe para o Brasil. Essa notícia não é apenas política ou econômica. Ela reacendeu a chama da esperança nos corações de milhões de brasileiros que acreditam na liberdade, na família e nos valores conservadores. O povo, que se sentia desanimado diante da prisão domiciliar de Bolsonaro e das injustiças do STF, agora vê luz no fim do túnel. Vê que a luta do capitão não está solitária, que ele tem aliados poderosos no cenário internacional e que a justiça pode prevalecer. As ruas começaram a se encher novamente, patriotas. Manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília mobilizaram milhares de brasileiros, gritando palavras de ordem como Trump, salve o mito e EUA, intervém. É o povo mostrando sua força, sua coragem e sua determinação em defender o líder que representa seus valores. Que não é só no Brasil. O anúncio de Trump viralizou nas redes sociais, principalmente no X, antigo Twitter, com mensagens de apoio de milhões de pessoas e até de figuras internacionais como Elon Musk, que já demonstrou simpatia pelo movimento conservador e agora amplifica a voz de Bolsonaro globalmente. Esse fortalecimento popular também se reflete na organização e engajamento da juventude conservadora. Jovens em todo o país estão usando TikTok, Instagram e outras redes sociais para criar vídeos, memes e conteúdos de apoio a Bolsonaro, disseminando a mensagem de liberdade e resistência de forma criativa e massiva. É uma nova geração que se inspira no capitão e se mobiliza ativamente, patriotas, mostrando que a direita brasileira não apenas resiste, mas cresce e se fortalece a cada dia. Além disso, esse apoio internacional legitima ainda mais o movimento bolsonarista. A presença de aliados globais fortalece a narrativa de que Bolsonaro não está sozinho, que há reconhecimento da sua luta pela liberdade e que a direita mundial está unida contra a opressão ideológica. Isso dá moral para os líderes locais, deputados e prefeitos que apoiam a causa, mostrando que o movimento conservador brasileiro é parte de um cenário global de resistência contra o socialismo e o globalismo. Portanto, patriotas, entendam. Essa mobilização não é apenas simbólica. Ela reorganiza a política interna, fortalece a base popular e inspira uma nova geração de líderes e cidadãos comprometidos com a liberdade. É uma demonstração clara de que quando a direita se une, quando o povo se levanta e quando líderes firmes recebem apoio internacional, o futuro do Brasil pode ser mudado de forma concreta e histórica. Agora, patriotas, vamos falar sobre algo ainda maior: o impacto da aliança Trump-Bolsonaro no cenário conservador regional e global. Essa não é apenas uma parceria entre dois líderes, é o início de um eixo de direita que pode transformar toda a América Latina e fortalecer a luta contra o socialismo e o globalismo. Pensem comigo: Trump, o gigante da direita mundial, unindo forças com Bolsonaro, o mito brasileiro, e ao lado de líderes como Javier Milei, na Argentina, que defende cortes radicais no Estado, livre mercado e valores tradicionais. É um bloco de líderes que compartilham princípios, que entendem o povo e que estão determinados a enfrentar as elites corruptas e esquerdistas que tentam controlar a região. Essa aliança tem múltiplos impactos, patriotas. Politicamente, fortalece a direita em cada país, mostrando que resistir à esquerda é possível e que existe apoio internacional para líderes conservadores. Bolsonaro, ao receber apoio de Trump, não só ganha respaldo para sua própria luta, mas também se torna um símbolo da resistência latino-americana contra o socialismo do século XXI, unindo esforços contra o Foro de São Paulo, contra a
corrupção e contra governos que perseguem opositores e ignoram a vontade popular. No campo econômico, essa união abre portas para parcerias estratégicas entre os países conservadores da região, estimulando comércio, investimentos e cooperação em setores como agricultura, energia e tecnologia. Já podemos imaginar um novo Mercosul, patriotas, baseado em princípios de livre mercado e responsabilidade fiscal, excluindo os socialistas e garantindo que o crescimento econômico seja uma prioridade para todos. Mas não é apenas economia e política. Há também um efeito simbólico e moral. Essa aliança envia uma mensagem clara para o mundo. A direita unida não será derrotada. Líderes conservadores na Europa, como Meloni na Itália e Orbán na Hungria, já demonstram apoio, criando uma rede internacional de resistência contra o socialismo e o globalismo. Para nós, brasileiros, isso significa que o retorno de Bolsonaro ao poder em 2026 não é apenas um desejo. É uma possibilidade concreta, apoiada por um movimento internacional que entende os desafios e os princípios da liberdade. Portanto, patriotas, entendam a magnitude dessa aliança. Não se trata apenas de uma notícia sobre Trump ou Bolsonaro. Trata-se de um movimento global conservador, capaz de fortalecer lideranças, inspirar jovens, pressionar governos esquerdistas e, acima de tudo, colocar o Brasil novamente no caminho da liberdade, da prosperidade e da soberania. É um momento histórico, e nós estamos vivendo cada detalhe dessa transformação. Agora, patriotas, é hora de falarmos sobre o lado jurídico da situação de Bolsonaro e a atuação internacional que está acontecendo para protegê-lo. Não. Se trata apenas de palavras ou gestos simbólicos. Estamos falando de uma estratégia jurídica global, com advogados, especialistas em direitos humanos e peritos internacionais mobilizados para monitorar e expor as irregularidades do processo. Contra o nosso capitão. Trump anunciou que enviará equipes de advogados americanos e especialistas forenses, com experiência em direito internacional e direitos humanos, para Brasília, garantindo que cada detalhe do julgamento seja analisado de forma imparcial e rigorosa. As acusações contra Bolsonaro, patriotas, são baseadas em evidências fabricadas, testemunhas coagidas e uma narrativa midiática construída para enfraquecê-lo. Trump, que enfrentou 2 impeachments injustos por razões políticas, entende perfeitamente o que significa ser alvo de perseguição judicial. Ele trouxe sua experiência e sua equipe para garantir que Bolsonaro não esteja sozinho contra um sistema parcial. A ideia é clara: se houver irregularidades, elas serão documentadas e expostas internacionalmente, inclusive em órgãos como a ONU e a Anistia Internacional. Mas não para por aí. Trump deixou explícito que o apoio inclui pressão diplomática e possíveis sanções pessoais contra juízes do STF que participarem da perseguição. Alexandre de Moraes e outros magistrados estão cientes de que qualquer ato injusto pode ter consequências diretas nos Estados Unidos, desde restrição de viagens até congelamento de contas. É uma forma estratégica de proteger Bolsonaro, utilizando todas as ferramentas jurídicas e diplomáticas disponíveis, sem abrir mão da legalidade, mas deixando claro que a injustiça tem preço. Essa atuação jurídica internacional fortalece também o movimento interno no Brasil. Milhões de brasileiros agora sabem que a luta de Bolsonaro é legítima e reconhecida mundialmente, e que existem mecanismos de pressão que podem equilibrar o jogo contra a esquerda esquerdista. É uma demonstração de força, patriotas, mostrando que quando aliados poderosos se unem em defesa de um líder justo, o sistema corrupto não consegue atuar impunemente. Portanto, patriotas, entendam. O apoio de Trump não é apenas político ou simbólico. Ele é legal, diplomático e estratégico. Essa ação internacional garante que a justiça seja monitorada de perto, que as irregularidades sejam expostas e que Bolsonaro tenha a proteção necessária para continuar lutando pelo Brasil e pelos valores que nós defendemos. É uma verdadeira rede de proteção global para um líder que representa a liberdade e a soberania da nossa nação.
Agora, patriotas, não podemos deixar de falar sobre o lado espiritual e moral dessa aliança entre Trump e Bolsonaro, porque essa história vai muito além da política ou da economia. Ambos líderes são homens de fé, profundamente comprometidos com valores cristãos e conservadores. Bolsonaro sempre invocou Deus em seus discursos, buscando orientar suas decisões pela moralidade, pela ética e pelo respeito à família tradicional. Trump, por sua vez, mantém um círculo de pastores e líderes evangélicos, defende a vida desde a concepção e é um cristão conservador convicto. Essa união, patriotas, é mais do que estratégica. É uma cruzada moral contra o secularismo, o aborto, a ideologia de gênero e a agenda LGBTQ+ nas escolas, que a esquerda tenta impor. É uma demonstração de que, mesmo em tempos sombrios, líderes guiados por princípios de fé podem se unir para defender o que é certo e justo. Igrejas por todo o Brasil estão pregando sobre isso. Pastores estão encorajando fiéis a orar por essa aliança e a apoiar a causa de Bolsonaro, vendo nesse gesto uma resposta divina às orações do povo conservador. Além disso, patriotas, essa aliança envia uma mensagem clara para o mundo. A luta pela liberdade e pelos valores morais não é apenas política, mas também espiritual. É uma batalha entre o bem e o mal, entre aqueles que querem preservar a família, a fé e a pátria, e aqueles que promovem o relativismo, a ideologia e a corrupção moral. Trump e Bolsonaro juntos representam uma força de resistência guiada pela fé, um sinal de que líderes comprometidos com Deus podem influenciar não apenas a política, mas também a consciência de milhões de pessoas. Portanto, patriotas, entendam bem. Essa ajuda de Trump não é apenas política, econômica ou jurídica. É uma bênção divina, uma força espiritual que reforça os valores conservadores, inspirando fiéis no Brasil e no mundo a se unirem, a resistirem e a lutarem por um futuro de liberdade, justiça e moralidade. É a prova de que quando líderes de fé se unem, a verdade e a justiça prevalecem, e que o caminho de Bolsonaro está protegido, não apenas pelo poder humano, mas também por uma força superior. Agora, patriotas, vamos falar sobre o que tudo isso significa para 2026 e o futuro do Brasil, com um Bolsonaro livre, fortalecido pelo apoio de Trump, e com todo esse respaldo internacional, econômico, jurídico e espiritual. As perspectivas para a direita brasileira nunca foram tão promissoras. O cenário para as eleições presidenciais está mudando radicalmente. O PT e seus aliados começam a se enfraquecer, enquanto o movimento bolsonarista se revitaliza, mais unido e motivado do que nunca. Milhões de brasileiros inspirados pelo exemplo de liderança, coragem e fé do capitão estarão mobilizados, engajados e prontos para garantir que o Brasil retome o caminho da liberdade, da prosperidade e da moralidade. Em termos concretos, patriotas, isso significa uma vitória sólida para Bolsonaro em 2026, com chances de obter ampla maioria no voto popular. A economia poderá crescer de forma consistente, com investimentos estratégicos nos setores de tecnologia, energia, agricultura e comércio internacional, em especial com os Estados Unidos, graças à aliança com Trump. Programas de corte de impostos, reformas judiciais e fim de intervenções ideológicas nas escolas serão implementados, consolidando a liberdade econômica e social que o Brasil precisa para prosperar. Além disso, a mobilização popular que vimos em 2025 vai se intensificar. Jovens conservadores, líderes comunitários e apoiadores históricos estarão cada vez mais engajados, garantindo que a mensagem de Bolsonaro chegue a todos os cantos do país. É um movimento de massa, patriotas, que une fé, política e patriotismo, mostrando que quando o povo se levanta e líderes firmes recebem apoio internacional, o futuro se transforma. Portanto, patriotas, essa é a hora de agir, de se engajar e de participar. Inscrevam-se no canal A Voz da Direita, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com amigos e familiares, comentem e fortaleçam essa rede de verdade e liberdade.
Estamos vivendo um momento histórico. Trump e Bolsonaro juntos, conservadores, unidos, e um Brasil pronto para retomar seu lugar de destaque no mundo. Deus abençoe Bolsonaro, Deus abençoe Trump, Deus abençoe a direita e Deus abençoe o Brasil. Preparem-se, patriotas, porque a era da liberdade está apenas começando, e nós faremos parte dela.